entre assim, ó, você só tem que usar o remédio se você já tiver uma mudança de estilo de vida, porque senão não vai dar certo. Então coloca o remédio depois. Eu coloco o remédio antes, porque a medicação, ela vai te ajudar a ter essa adesão. Ela vai te ajudar a ir para uma academia, porque você vai começar a perder peso, você vai ficar animado, você vai ter menos vergonha de ir numa academia, você vai se sentir mais disposto porque você já está desinflamado. Então, o remédio, a medicação, ela vem antes, né? Então, por isso que a gente não pode simplificar a obesidade ou lipedema como um desleixo, como falta de disciplina. Não é falta de disciplina, o teu corpo está lutando. Você tem que lutar muito contra o seu corpo para você perder peso. Então, quando você coloca a medicação, eu já vi vários pacientes, e assim, não é uma nem duas, eu tenho trabalho com obesidade há mais de 14 anos. E depois eu tirzepatida. Na verdade, depois do Ozempic, a gente já teve assim, um progresso enorme no tratamento da obesidade. Teve um longo período aí que as únicas medicações que a gente tinha para tratar a obesidade era Orlistat e sibutramina. Na verdade, teve uma época que nem a sibutramina tinha, que saiu, né? A vigilância tirou a sibutramina. Então a gente tinha que fazer o paciente emagrecer na raça. Era fluoxetina, topiramato, bupropiona. Eu ia misturando uma coisa com a outra para poder dar um resultado. Mas ficou essa lacuna aí que foi mais ou menos ali entre os anos de 2012 até 2017 ali, foi bem difícil. E agora não, agora a gente tem esses tratamentos. Então, se você já fez alguns tratamentos, mas você ainda não usou essas novas medicações, saibam que o futuro chegou, gente. O futuro chegou e em breve a obesidade no mundo vai diminuir justamente por essas medicações, que é o que já aconteceu no último censo nos Estados Unidos. Nos últimos anos, a obesidade ela vinha numa crescente todos os anos. E no ano de 2024, ele estabilizou. Então, agora vai cair. E agora tende a cair. Ainda é uma medicação muito cara, uma medicação acessível para poucos, eu sei, mas já tem projetos aí está tramitando no Congresso uma proposta para que seja implementado no SUS a liraglutida, que também é um análogo de GLP-1, que é o Saxenda, que a gente já consegue um benefício muito bom também. Claro que a gente tem que ter um manejo um pouco melhor, mas a liraglutida, por exemplo, ela pode ser usada inclusive em crianças acima de 12 anos. Que a gente não tem isso na Tirze, né? Não, ainda não. A gente só tem liberação em bula a partir dos 18. Ô, Vivi, mas você vê, o Mounjaro, quando chegou, lembra, 14 mil o tratamento mensal. Então a gente já tem uma hoje, apesar de não ser acessível a todos, já é muito mais acessível. Muito mais. Então a tendência é isso melhorar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente começou a tratar, o Mounjaro foram várias notícias falando que o Mounjaro pioraria o lipedema, lembra? Que a gente teve que fazer as explicações, e o que eu vejo hoje, pelo menos na minha opinião, que a gente tinha realmente aquele início do tratamento que poderia, meio que a paciente, ela focava mais no lipedema porque a gordura da obesidade tinha enxugado. Só que hoje o negócio é tão rápido, a desinflamação é tão rápida, que isso nem está acontecendo. Elas não estão observando mais a piora. Mas explica por que algumas pacientes podem notar que elas iniciam o Mounjaro e parece que piora inicialmente o lipedema. Explica porque eu acho que tem uma pergunta dessa pra gente responder. É porque com o emagrecimento, a paciente de lipedema ela já tende a ter uma massa muscular mais baixa. Ela tende a ter mais flacidez. Então ela perde gordura e aí a flacidez piora. E como a tirzepatida ela tem um grande poder de diminuir gordura visceral, a gente tem uma diminuição bem importante da gordura na região abdominal, no tronco. Então essas pacientes que já têm aquele biotipo da cintura mais fina e da perna mais grossa, ela vai perder mais gordura no tronco, vai perder nas pernas também, mas menos. E piora a flacidez. A desproporção continua. E a flacidez piora. E parece que a gordura do lipedema meio que salta aos olhos, né? Exatamente. É por isso que ela precisa fazer atividade física direcionada, né, para ganho de massa muscular. Não é treinar
eu vou fazer lá um exercício funcional. Não, ela tem que pegar peso mesmo, tem que fazer musculação com progressão de carga, levar o músculo à fadiga. Então, você lembra que no começo a gente até falava da impossibilidade dos pacientes de lipedema de repente fazer algumas atividades? Eu lembro que logo que comecei a estudar, não podia fazer leg press, não podia agachar, e eu até fiz algumas recomendações assim, a gente não sabia, né, sobre isso, e a gente já sabe que não, lógico, a paciente ela pode ter uma frouxidão ligamentar, tem que estudar caso a caso, ter o acompanhamento para não se machucar, mas desenvolver massa muscular, que é um desafio para elas, eu acho que é a questão que tem que ser levantada, e a paciente ela não pode esquecer disso, né? E o que acontece é que a maioria foca tanto nas pernas que daí leva o músculo à exaustão, sabe? E não dá o repouso muscular. Isso é perigoso para elas também. É muito perigoso, porque o exercício em excesso, ele libera radicais livres. Então a gente tem até aquela síndrome da mulher atleta. A mulher chega a parar de menstruar por conta do excesso de radical livre produzido pelo exercício. Então, tem que ter a pausa. Se você treinou pernas, no outro dia você não vai treinar perna. Aí você ir alternando os grupos musculares. Porque senão a inflamação piora. Eu já tive um paciente que melhorou do lipedema só de diminuir a atividade física. Ela, doutora, jamais imaginei que alguém ia falar pra mim. Eu achei que eu tava arrasando. Que eu fazia bike, ia lá na biquinha, na Velocity, fazia bike, e no outro dia, aí já fazia musculação, e no outro dia bike, musculação. Falava, calma, né? Mas esse tipo de exaustão, levar essa fadiga muscular para as pacientes na coxa, por exemplo, vai fazer ela piorar. E aí elas ficam com uma dor que é sustentada durante 2, 3 dias. E elas acham que é normal. Porque é normal você ter dor depois no pós-treino, mas ela não pode se manter por 3 dias essa dor. Então tem que tomar cuidado, porque vai piorar. Piora os sintomas, piora a fibrose, piora tudo. Com certeza. Aí tudo que você faz, você acha que tá abafando. Mas é difícil encontrar, né, o bom senso muitas vezes, porque você pega, como é que você fala pra essa pessoa que ela tem que malhar menos? É tão difícil a pessoa já, né, ter uma rotina, mas a gente precisa. Mas às vezes também você tira uma carga dela, assim, sabe? Porque ela tava fazendo tudo aquilo pra melhorar aquelas pernas que ela nunca gostou. Então quando você fala pra ela, calma, vamos mais devagar, né? A maioria faz, algumas têm essa afinidade pela academia, mas muitas fazem pra tentar aliviar aquela perna que sempre foi o trauma dela. E aí, quanto mais ela faz, mais piora, né? Então, não, vamos com calma, vamos alternar.